Desafiar a si mesmo é desafiador. Eu estou aqui hoje para dar continuidade na segunda parte do vídeo, que é sobre decisão. Que eu gravei lá no outro vídeo e falei sobre decisão, sobre como eu tomei minha decisão. E falei que eu venho tomando minha decisão desde 2020, que em 2020 surgiu esse desconforto, esse incômodo de eu tomar algumas decisões. Falei lá um pouco sobre como eu comecei, que no início foi lá na rede vizinha, na época da pandemia lá, e lá eu desenvolvi um canal e também criei uma loja online naquela época. E isso foi uma decisões que eu fui tomando, que foi assim, ficou marcada em mim, né, essas decisões. E quando foi em 2023, essa decisão voltou de novo, o incômodo de eu tomar algumas decisões na área da minha vida. E eu vim falar, e essas decisões tomadas foram decisões que eu tomei, que veio com mudanças na minha vida, que veio com transformações, que veio com desenvolvimentos que eu precisava. Muitas das vezes a gente se anula, a gente se esconde por trás das coisas, a gente cria uma máscara, sendo que a gente não é aquilo, aquela máscara, aquilo que você constrói na sua vida, você fica ali estagnada e pensa que não olha para o lado, não olha para o outro, não procura se desenvolver, se conhecer. No caso, você fica numa caverna. Eu vou dizer que eu estava dentro de uma caverna escura que eu mesma construí. Quando chegou um certo tempo, agora em 2023, isso veio à tona. Eu quero dizer, a tomada de decisão, quando vem, se você não tomar de imediato, não se preparar para esse momento, você vai ficar desorientado, você vai ficar se sentir sem chão, que foi o que aconteceu comigo. Aconteceu umas coisas, né, que eu já deveria ter feito, e eu contei lá desde o meu início que eu comecei com um trabalho aos 16 anos de idade e vim nesse trabalho até 2024, que foi quando aconteceu o negócio mesmo, 2023 para 2024, final de 2023 para 2024, aconteceu lá que eu fui pega de surpresa, mesmo assim continuei no meu tipo de serviço, só que esse acontecimento era para mim ter tomado uma decisão lá no final de 2023, eu não tomei, que eu consegui tomar essa decisão agora em 2025, que eu cheguei a tomar a minha decisão. Só que as coisas foram acontecendo de pouco, não foi assim rápido. Não, por quê? Porque eu não tinha entendimento, porque eu não tinha conhecimento, que quando chega algo para você, você tem que, se você tem a oportunidade de seguir, de dizer não, né? E até isso eu não sabia dizer não para as pessoas. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender a dizer não. Sempre eu estava ali disponível, sempre eu estava ali para todo mundo, sempre era eu para isso, eu para aquilo, estava ali toda hora, todo instante. Por quê? Porque eu servia as pessoas, eu criei esse desenvolvimento e servia as pessoas, eu estava ali prontamente. Tá, eu vou, sim, não. Nunca eu falava não para as pessoas, jamais eu falava não para as pessoas. Mas enquanto eu dizia sim para as pessoas, eu estava dizendo não para mim mesma e eu não enxergava isso. Eu não enxergava que eu estava dizendo não para mim mesma. Então eu fui desenvolvendo conhecimentos nessa minha jornada de 2020 para cá. Eu fui buscar conhecimentos mesmo sem entender o porquê que eu estava buscando conhecimento, mas eu fui. Uma coisa que eu quero dizer é que você tem que ouvir aquela voz que fala com você, a tua intuição, ela fala com você, ela te diz por onde tu tem que ir, sabe? E eu, muitas das vezes, eu me pegava assim, perdida. Quem eu sou, o que eu
O que eu vim fazer? Eu só vim fazer isso, só vim trabalhar desde os meus 16 anos, fazer o mesmo trabalho sempre. Eu passei a fazer alguns questionamentos assim antes. Eu vou fazer o mesmo trabalho sempre, todo dia vim para isso, fazer isso, obedecer, falar, tá? Eu comecei a questionar essas coisas. Eu tenho que estar aberta para todo mundo sempre, eu tenho que estar presente para todo mundo sempre, eu tenho que estar fazendo tudo o que as pessoas querem ao mesmo tempo. Tipo, me ligam, faz isso ali, Marilene, vai lá e tal. E eu, tá bom, dá pra te fazer? Dá sim. Eu, Marilene, fazia isso. Mas enquanto eu fazia assim, sim para as pessoas, e para mim eu tava me anulando, eu tava me dizendo não, eu tava dizendo não para mim mesmo, não, me anulando, me diminuindo, sabe? Perdida. Eu era perdida, mental, emocionalmente. Eu tava sem estrutura nenhuma. Então, eu tomei, como eu contei lá no vídeo, eu tomei uma decisão a partir de um acontecimento. Só que essa decisão ela veio devagar, meu passo a passo veio devagar. E eu construí coisas na minha vida que eu resolvi testar comigo mesma que deu certo. Deu certo e eu tô aqui. Só que no momento que acontece essas tomadas de decisão, a gente é um desafio. É um desafio. Quando você decide parar, eu paro. Hoje eu vou parar e não quero mais isso pra mim. Eu não quero isso mais pra mim. E aí você se desafia a si mesmo. Aí lá vem as vozes. Você tem certeza que você quer isso? Tu vai conseguir sobreviver sem isso? No meu caso era meu trabalho. Vai conseguir sobreviver sem esse trabalho? Olha lá. Aí lá vem o medo junto. Essa aqui é a voz do contra e tem a voz do incentivo, do empurrão, sabe? Que te empurra. Vai sim que vai dar certo. Confia em ti que vai dar certo. Mas a decisão a gente tem que tomar com confiança. A gente tem que ter confiança, a gente tem que ter responsabilidade, a gente tem que ter conhecimento, né, daquilo que a gente quer, entendimento. O que eu quero? Vou parar com isso, mas o que eu quero fazer? A gente tem que ter esse entendimento. E eu vou dizer para vocês uma coisa, que eu parei assim com esse trabalho que eu fazia aos poucos, não foi assim tanto. Não, parei hoje não. Mas da CLT eu parei, eu criei a minha saída da CLT. Depois, analisando o acontecimento, estudando algumas coisas, eu descobri isso. Que eu cheguei, a pessoa chegou comigo e me deu as minhas contas, porque já lá no início de 2023 eu fui criando a minha saída para que ela viesse me demitir. E depois, caminhando, eu vim descobrir que eu criei isso. E é porque eu queria já sair da CLT. Entende? Gente, tem... lá na frente eu vou falar sobre algumas coisas, alguns métodos que foram vindo na minha cabeça. Eu não entendia porquê, mas veio. E lá na frente eu vou chegar a falar sobre isso com vocês. Mas aqui é sobre decisão. E a decisão, quem tem que fazer é você, não é seu esposo, não é sua mãe, não é seu irmão, não é seus filhos, não é ninguém. A decisão exclusivamente depende de você. O que você está fazendo agora que está te incomodando, o que você não fez que está te incomodando, entendeu? Qual é a decisão que tu tem que tomar que tu está adiando? Que eu também passei por isso, eu adiei. Isso se chama procrastinação. Eu adiei a minha decisão. E também eu falei lá, só voltando aqui, desafiar a si mesmo é desafiador, dá medo, sabe?
Só que não é um medo, aquele medo, não, mas é um medo gostoso, sabe? Eu senti esse medo gostoso de me desafiar e ver o que eu ia me tornar. Como é que eu ia estar lá na frente? Aí eu vou te dizer uma coisa, tomar decisão dói? Dói. Tomar decisão dói, você sofre, você sente, sabe? Porque você vai aprender a desapegar. Eu não sei se eu comentei lá no vídeo, eu já estou comentando aqui na segunda parte. Você vai sofrer, você vai chorar, porque é tipo um apego. Você está fazendo algo, você construiu algo, você pode ser, a tua decisão pode ser assim num relacionamento, a tua decisão pode ser no teu trabalho, a tua decisão pode ser até vender uma casa, né? Tem vários tipos de decisões, construir uma nova profissão, no caso, meu caso aqui, eu estou aqui tentando, construindo uma nova profissão, eu estou aqui, porque é a minha profissão que eu estou construindo, né? Eu estou construindo sobre ser terapeuta, né? Eu sou terapeuta, eu tô fazendo cursos, essas coisas. Eu estou estudando para uma nova profissão que para mim é desafiador, que jamais eu imaginaria que eu ia estar estudando, né? Sobre isso e sobre desenvolvimento pessoal. Gente, vem muita coisa que eu descobri que eu posso fazer. Que antes eu pensava que eu não sabia de nada, que eu não ia conseguir, o que eu ia criar. Se a minha vida toda eu trabalhei de empregada doméstica. Desde os 16 anos até aqui eu trabalhei de empregada doméstica. E veio na minha porta batendo assim pra mim, chega, não quero mais isso. Não quero mais isso, eu quero trabalhar com outra profissão. E aí é outro patamar, é outra escolha, é outra decisão que você se vê para fazer, entende? Então aqui você tem que tomar uma decisão em cima com base, com conhecimento e estrutura, com força, confiança, tá? No que você quer. Não vá tomar uma decisão, deixar de fazer algo assim de uma hora para outra e depois ali você está se arrependendo, entende? Tem que ser uma decisão consciente. Faça uma decisão consciente, entendeu? Dos seus atos e no livro do Poder da Decisão de Shinya Ashiki, esse aqui é o Lorde, gente, olha que ele quer aparecer na câmera. Esse aqui é o Lorde, tá? O Shinya Ashiki, ele é o livro do Poder da Decisão, né? E ele fala sobre a tomada de decisão e sobre a gente ter responsabilidade, sobre ter consciência, né? Porque é responsabilidade de quê? Responsabilidade de que se você que está tomando a decisão e que se você tomar uma decisão precipitada, você vai ter que ter responsabilidade de assumir os seus atos, do que você fez. Não foi A, nem B, nem C que mandou você tomar essa decisão. Foi você. A gente tem que aprender a tomar as nossas responsabilidades para si. Porque nós aprendemos, né? Desde que eu me entendo com gente, que a gente aprende a arrumar um culpado para nossas ações, não é? E isso não. Se é bom, é correto? No meu ver, eu não acho correto. Porque toda decisão tomada depende só de mim, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, eu que fiz, eu que escolhi, eu estou nessa situação porque eu escolhi. Então tá na hora da gente ser adulto e escolher e fazer as nossas decisões e assumir tudo que nós fazemos de hoje em diante. Né? Deixar o controle, né? Assim, deixar o controle, tomar conta de você. Tenha controle de tudo que você faz. Tenha controle, não seja descontrolado. Tenha controle.